Um menino com 3 anos de idade queria ser como seu pai, fazer selas e arreios de cavalo. Com 3 anos ele entrou na oficina e com um objeto pontiagudo ele começou a bater no couro. E esse objeto escapou e pegou bem o seu olho esquerdo. E aquilo fez com que ele ficasse cego de um olho. Alguns meses depois, deu uma infecção no olho direito e ele então ficou cego dos 2 olhos. Com o passar do tempo, Luiz foi esquecendo das cores, foi esquecendo de tudo quanto havia visto quando não era cego. Aos 10 anos de idade, ele queria muito ler livros, ler cartas e não sabia como fazer. E o pai, muito carinhoso, levou Luiz a Paris em uma escola para deficientes visuais. E lá ele começou a ler livros em relevo, mas não tinha muita coisa, era pouca, porque os livros em relevo eram caros e eram grandes, às vezes do tamanho de uma pessoa. E isso fazia com que não houvesse muito. Em pouco tempo, Luiz leu todos os livros que existiam e que eram em alto relevo que ele poderia ler. Mas ele queria mais. Ele queria estudar piano e violoncelo. E ele começou a estudar. O problema é que ele queria ler as notas musicais, mas ele não conseguia ler as notas musicais. Não tinha em relevo como se ele pudesse ler. E ele ficou pensando, puxa vida, poderia ter um jeito disso. Um dia ele ouviu falar de um capitão chamado Barbier, que ele havia desenvolvido para a guerra um método onde os soldados se comunicavam no escuro. E ele pensou, espera aí, se os soldados se comunicam no escuro, é como se eles estivessem cegos. Se eles conseguem entender, esse método vai me ajudar. E ele viajou, foi até onde estava o capitão Barbier e se informou de todo o método. Levou para casa e começou a pensar como ele poderia melhorar aquele método. E ele pegou um lápis e começou a fazer furos, igual o senhor Barbier fazia. Mas ele começou a montar um alfabeto de furinho. E ele começou a montar, levou tempo. E ele inventou que ia usar no máximo 6 furinhos. E com aqueles 6 furinhos, ele ia fazer as 26 letras do alfabeto. E ele conseguiu. E a escola onde ele estudava e as pessoas começaram a ficar contra ele. Onde já se viu? Pagou uma nota naqueles livros em alto relevo? Ah, mas os alunos iam de madrugada lá no quarto do Luiz para conhecer o método que ele estava criando. E assim os alunos se apaixonaram. Todas as pessoas, porque em um livro pequeno caberiam lindas histórias que todas as pessoas cegas poderiam ler. Luiz não desistiu. Ele continuou melhorando o seu método, até que o melhor aconteceu. Com 20 anos de idade, o método estava pronto. E ele começou então a fabricar os livros, até a Bíblia. Ele traduziu, ele fez com que toda a Bíblia fosse traduzida no seu método. E tudo isso começou quando ele tinha 20 anos. Quando ele tinha 43 anos, o seu método já era conhecido por muita gente e estava espalhado para muitos lugares. E lá no hospital, com 43 anos, Louis Braille disse assim: agora eu já poderia morrer, porque eu sei que eu completei a minha missão. Ele sabia exatamente o que ele deveria fazer. E depois que ele disse isso, 2 semanas, 2 dias após falar isso, ele faleceu. Esse menino é Louis Braille, por isso que o método dos cegos se chama Braille. Ele cumpriu sua missão com 43 anos. Ele fez o que ele deveria fazer. Sabe? Não importa quem você seja, o que importa é que Deus tem uma missão para mim e para você. E o importante
é que nós possamos dizer, como Luiz Braille, tenho certeza de que minha missão na Terra terminou. Qual é a sua missão? E qual é a minha? Com ela, nós vamos melhorar o mundo. Deus te abençoe.